E continuando o vídeo passado, na continuação sequencial, tá? Eu falo pra vocês, pessoas, qualquer pessoa, qualquer ungido de Deus, ungidos, ungidas, qualquer pessoa ungida de Deus, mano, não precisa ficar dando satisfação pros condenados, tá? Ignora, deixa, na hora certa, Deus vai intervir, tá? Ignora. Alguém que fala, mas a igreja fez a Inquisição. Mas a igreja sempre perseguiu todo mundo. Mas a igreja apoiou a escravidão. Mentira, tá ligado? Mentira. Tudo é mentira dessa questão. Mas aí o que acontece nessa questão? Aí, porra, ninguém tá falando da gente. Estão falando do passado. A instituição da igreja tá errada? Cadê a fonte histórica que consegue contrariar a Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus, nenhum historiador consegue contrariar a Bíblia, mano. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, o historiador ele só pegou um monte de documento velho, papel velho, e ainda ele é parcial. Ele comparou um com o outro, falou: isso aqui é melhor do que aquilo. Isso aqui parece melhor. Isso aqui me convém. Isso aqui a gente vai ensinar na aula de história. E aí a gente vai falar ainda que Galileu foi morto pela igreja, tá? E a questão, sabe o que é, gente? A questão não é dito que os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos morrerão pelos pecados dos pais? Sim, mas é o que eles querem que a gente faça. Porque eles estão pondo uma culpa, os cristãos fazem isso, aquilo, que porra. A hora que vocês falam os cristãos, ou ainda fala o cristão, o que você fez? Você pegou um rótulo. Mas eu correspondo ao rótulo de cristão? Cristão, sim. Então, se você falou mal dos cristãos, eu estou incluído. Se você conseguiu falar mal de mim e eu tô certo e eu não tô errado, você está me caluniando, você está tendo intolerância religiosa, você está tudo. Aí vem falar que o ateu está na dele. Como? O ateu está tendo intolerância religiosa. Qual o interesse do ateu em ficar atacando os cristãos? Mano? Eles não estão atacando, eles estão na dele. Mentira, filho. Como que eu acho os ateus criticando os cristãos? Porque é público. Tá por ali, nas praças, no algoritmo do TikTok. Você dá um arrasta pra cima. Pelo contrário, do arrasta pra baixo e caiu no inferno. Eu tô vendo toda essa merda. Qualquer pessoa que consiga ter um celular, tá? Até uma criança que pode ter um celular, até um TikTok Lite, ela consegue cair nesses seus argumentos. Aí o que eu faço? Eu contra-argumento. Não é a democracia? Você pode falar o que você quiser, fale, mas eu também vou falar o que eu quero, eu vou atrás. Porque sim, se é público. Porque assim, a hora que o TikTok fala que é uma comunidade, será? Porque aí o que acontece com a comunidade? Ela tem diretrizes? Ela diz que tem. Mas o que acontece com uma diretriz? Ela tem que ser justa? Você tem a sua comunidade, né, pessoal? Você faz a diretriz que você quiser. Mas se ela é justa ou não, por que eu caí nessa comunidade? Se essa diretriz tem uma falha, ela é injusta. E sabe o que acontece com essa falha? Ela vai ser explorada. E o que acontece com essa diretriz? Ela vai cair. Porque eu vou explorar até o fim. Porque tá errado, porque essa diretriz é anticonstitucional, ela é antidemocrática, ela tá favorecendo só um lado do debate, não o outro. Não há um diálogo democrático, porque só um pode falar e o outro não. É justamente o que eu tava falando com uma mulher lá que fez um vídeo, mano. Ela sabe o que ela fez no primeiro vídeo? Ela fez absolutamente toda a crítica que serve para ela como ateu. E ainda ela vem falar que não é ateu, tudo bem, mas ela tá exatamente fazendo o que ela tá dizendo que não pode fazer. Ela é hipócrita. E ela tá dizendo o que não pode fazer. Ela diz assim: pessoal, a gente que não quer saber da igreja, a gente pode criticar, mas a gente não pode desrespeitar quem tá quieto, quem tá na dele, a gente pode generalizar nada. E coisas, sabe? Muito sensatas, muito justas, mas que no fim me desrespeitou. E só o meu direito de resposta legítimo, não é que eu fui só atacado, não, filho. Ela fez exatamente tudo que ela falou que não podia fazer.
E eu ainda perguntei, ô moça, quer dizer, você tá me desrespeitando. Será que se eu te chamar de intolerante, de intolerância religiosa, será que eu vou estar te desrespeitando? Aí ela vai falar, sim, porque eu não sou. Isso é calúnia. É ridículo, tá? Porque assim, aí que eu tá, mano. O TikTok teria que ter diretrizes justas. Sabe por quê? Porque essa porra dessa comunidade, o que é essa merda dessa comunidade? Não é comunidade nenhuma, é sociedade. A sociedade entra e sai quem quer. Se a sociedade tem um estabelecimento que você não pode entrar, por quê? Primeiro, que tem que ter uma justificativa. Sei lá, dane-se. Não tem justificativa nenhuma. Qualquer imbecil. Uma criança pode abrir uma conta no TikTok e outra, o TikTok Lite é mais liberal do que o não. Quer dizer, não é. Porra, mas eu tava vendo que não é compatível, tá? Primeiro que destruíram a minha conta. Tá? Aí eu voltei. Por isso, gente, eu não tava procurando mais ninguém dos contatos antigos. Mas vocês destruíram minha conta, filho. Sabe o que eu fiz? Fiz outra. E o que acontece? Aí eu falo, caramba. Tá bom, mas se a diretriz, a sociedade permite eu olhar alguma coisa de algum perfil de alguém, cara, sendo stalker, perseguidor ou não, jamais. Eu só quero usar o meu direito de ir e vir, de enxergar. E o que acontece? Eu vejo um ataque contra mim. Sim. Aí eu respondo. Aí a pessoa fala, mas vai viver tua vida com você. Meu Deus do céu, eu tô vivendo a minha vida. A minha. Sabe? Que vida que você tem? Se você só me ataca. A parada, sabe que eu tava falando, mano, que a verdade se a diretriz do TikTok não é constitucional, é injusta. E nessa injustiça ela tá violando a democracia. Porque simplesmente eu sou censurado até se eu escrever trouxa. Aí se eu falo pra alguém, você tá mentindo, o TikTok bloqueia. Se eu falo, é mentira, o TikTok bloqueia. Por quê? Porque eles têm um pretexto de que aquilo é um robô. Mas tudo uma manipulação maligna. Porque deviam avaliar, sabe o que? Se realmente eu fui caluniado ou não. Deviam falar, ver se eu tô falando a verdade. Porque se eu falo que estão mentindo, que é mentira, que estão me caluniando. Sejam justos, mano. Estão me caluniando. Estão mentindo contra mim, eu estou falando a verdade. Se eu falo que a palavra mentira, ela é censurada. O que é censurado? Falar a verdade? Falar a verdade. Você sabe que os Simpsons, mano, eles conseguem fazer exatamente, sabe o que eu diria? Mano, eu não sei como idealizaram os Simpsons. Eu não sei qual a posição em questão de justiça ou injustiça do criador dos Simpsons, mas ele funciona exatamente como um argumentador do céu. Sabe por quê? Porque ele não está exatamente falando mal ou bem, mas ele mostra totalmente o absurdo desse anti-argumentador. Porque com o seu argumento vem um contra-argumento, ou você argumenta eu faço um contra-argumento, o que é refutar? É provar que o argumento estava errado e ao refutar eu comprovo que a contra-argumentação está certa. A partir do momento que eu comprovo, a pessoa que discorda, ele não é um contra-argumentador, é um anti-argumentador. Aí que o argumentador do mundo já vira louco. Esse anti-argumentador, o que acontece? Ele já não é mais nada, é o argumentador do inferno. E esse tal desse argumentador do céu, que começa a dar nome para as coisas, ele não tá nem aí com nada, filho. Porque se já tá provado... Porque assim, o cínico, o que ele faz? Ele mente achando que tá enganando o céu. Mas não tá. Quando ele vê, ele vira pérfido. Por quê? Porque ele sabe que ele não tá enganando o céu. Mas ele tá querendo, sabe o quê? Acolher usuários, streamers no TikTok, porque ele acha que ele vai cultivar jovens na Babilônia, mas criança não é demônio, demônio não é criança, vejam. E que esse pérfido, aí o que acontece? Aí o argumentador do céu, que eu sei lá se ele está se assumindo uma posição ou a outra, ele mostra a coisa mais bizarra do mundo, ele mostra como é absurdo e ilógico o anti-argumento. É o que os Simpsons fazem, mano.
Os Simpsons, eles mostraram assim, o Homer, quer dizer, na atualidade eles têm exatamente o aplicativo, e eles falam, aí chega lá os dois guardas, você tá multado porque você falou a verdade. E destruíram minha conta, mano. Eu tava legítimo em tudo, mano. Absolutamente em tudo. Eu tava ali, eu não fiz nada de errado na minha conta original. Cadê ela? Sumiu, dane-se. Aí o que acontece? Eu tô certo até o fim, mano. Aí o que acontece? Aí tem outras coisas que esse argumentador do céu, sei lá como que chamar, mas ele mostra como é bizarro. Porque esse argumentador do céu, ele não tá falando a verdade, mas a mentira dele não engana. Ele tá sendo até honesto, é uma crítica positiva, mano. Pelo menos. Não dá nem pra falar que a posição dele é injusta. Porque quando ele mente e a gente vê explicitamente que ele tá mentindo, ou seja, ele não tá enganando, esse o argumento dele mostra como é bizarro, absurdo o anti-argumento. E aí outra coisa que acontece nesses Simpsons, mano, que eles fizeram a mesma coisa, filho. Era isso e mais um pouco também, sei lá. Sei lá, bora. Porque assim, o que eu tô falando, gente, o debate acabou, deu game over. E quando eu comecei esse vídeo, eu tô falando exatamente que a igreja não precisa prestar contas para os condenados. Que condenados, gente? Aí que tá o que é condenado, mano? O que é condenado? Quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Porque já está condenado. Por que não crê? Ele conheceu. Mas na hora que ele rejeitou, o que ele negou? Vamos supor que a ideia não é que dá para negar o batismo. Vituperou o batismo em Cristo. É condenado. Quando ele chega numas e ele não professa um só batismo, não é o batismo em Cristo. Na hora que a pessoa chega assim, ela não crê, é porque já está condenada. E como que faz? Porque na verdade, gente, não é bagunçado. Existe o caminho do Espírito Santo. A igreja vai chegar no céu e na glória, ela vai subir para a glória. A igreja já está salva. Mas a gente fala que ela é salvável. Significa que ela está salva. Mas se na verdade ela parar de vigiar, tem que vigiar. Por quê? Porque senão ia acontecer o quê? Esse vitupério ao batismo de Cristo. Se a igreja não vigiasse, ela não ia ser salva. Por isso que a predestinação, mano, é só Deus sabe. Nem quem vituperou ainda entendeu alguma coisa. Porque quem vitupera o batismo em Cristo é ruptura satânica. Porque eu tô falando para vocês, existe um caminho certo pelo Espírito Santo. Se alguém se alguém chega em Cristo Jesus por um outro caminho e que não é o Espírito Santo, caminho satânico, mano. Não tem outro caminho. Por que não tem outro caminho? Porque com Deus não é bagunçado, mano. Tá? Porque assim, é um outro caminho? É errado ou não? Alguém que me pergunte, mas de quem é a culpa? Tá, eu vou falar em nome de Deus, eu vou falar em nome de Jesus. Alguém fala, Senhor, quer dizer que se eu não vim pelo caminho do Espírito Santo e vim por um outro caminho, que a gente é um incógnito, ninguém sabe o que é, quer dizer que a culpa é minha? Aí eu vou falar para a pessoa, então a culpa é minha? Não, senhor, eu não assumo culpa nenhuma. Eu sou o responsável de absolutamente tudo no universo, mas não sou o culpado de absolutamente nada, tá? E não é arbitrariedade não, eu rastrei tudo, mano. O único caminho que chega para a glória é o Espírito Santo. Qualquer outro caminho é satânico. Eu rastreei. Ainda falo mais, cara. Como que alguém se chega ao Senhor Jesus Cristo? Ou vamos supor ele pendurado na cruz. Alguém vai chegar incomodando ele? Alguém vai chegar atacando pedra nele? Na cruz? Alguém vai chegar, como se fala, salgando a Santa Ceia? Isso é impossível. Porque ele já está ressuscitado. É o memorial, tá? Mas é a ressurreição. Não dá para salgar.
Ainda digo mais, mano. Vai chegar como a Jesus Cristo? Insubmisso? Todo poder sobrenatural que não serve a Deus é maligno. Todo poder humano que não se submete a Jesus Cristo é essencialmente mau. Seja quem for, porque na verdade toda blasfêmia feita contra o Filho do Homem será perdoada, mas a essas alturas que alguém começa a reconhecer, fala, e ainda por cima ora, e ainda por cima vem chegar num caminho satânico, mano. Não tem um caminho que justifique o que tem feito essa gente. E simplesmente, igreja, não assumam, não deem satisfação aos condenados. Os protestantes, mano, deu um erro do caramba, porque eles ainda fingem que são desavisados, tá? Por que o protestante fez, o Lutero? Ele não fez aquilo sozinho. Houve o proselitismo. É porque eu tô falando, não começou dali, não. O protestantismo, o que ele fez? Ele rompeu com a igreja. Ele não é igreja. Ele processou a igreja. Na verdade, ele não consegue falar que é processante. A língua dele trava, ele fala que é protestante. Aí ele vem falar que fez a igreja evangélica. Tá, porque nem igreja seria uma comunidade cristã, eclesial. Aí vem falar que... Aí vem os pentecostais, que são aqueles que assumem, que são da igreja evangélica, que assumem que o protestantismo está errado, mas ao invés de voltar para a igreja... Não volta não, gente. Foi. Não votem. Tá? É passado, tá? Não quero saber. Foi, já era. Não sou obrigado a nada. E aí você vem falar que em vídeo de passado é museu, né, Natália Zero? Aí eu falo mais, mano. Não quero saber. Porque o que aconteceu antes do protestantismo o que aconteceu antes do protestantismo e depois do proselitismo? Sim, por incrível que pareça, a Universal. Porque a Universal ela não saiu lá do protestantismo, do evangelho, sei lá, não, porque aquilo nem é igreja. Mano, aquilo já é a infernologia. Tem o proselitismo. E essa Universal, o que ela fez? A primeira tentativa dela foi o quê? Ela pegou a Bíblia e o que ela fez? Aquele livrinho do Edir Macedo. O que tem aquele livro? Provérbios, Salmos e Novo Testamento. Tá? O que esse falso profeta fez? Que era o Lutero. Era o Lutero, vai ser o falso profeta. O que ele fez? Ele falou, não. Eu tô vendo que tem tijolos na igreja. Eu quero colocar reboque. Rebocar com um cal. Porque tá muito quente na igreja. Aí eu falo, o padre, você não tá vendo que esse salão aqui não tem o que fazer? Se a parede vai continuar no meio do cal que você está colocando, o recalque, e o isolante térmico vai continuar aí, vai continuar a mesma temperatura, sabe o que o cara me fala? Ah, não, é que vai reter. Reter o quê? Demônio? Você quer fazer o quê na igreja? Aí ele ainda, eu acho que não percebeu o que eu tava vendo, ele falou pra um coroinha que não tem idade mais de ser coroinha, mas tá lá. Aí ele falou, não sei gay, é que realmente se isso não der nada, nós quebra tudo, as paredes, tudo, filho, e faz o culto do lado de fora. Porque ao ar livre nasceu o protestantismo dentro da igreja católica. Só que esse Lutero nunca foi padre, nunca foi legítimo. Da onde ele saiu? De uma matriz satânica, filho. Lutero sempre foi um demônio. Na hora que ele entra na igreja já tá errado. Ele não podia colocar o pé lá, filho. E eu tô falando o que o Edir Macedo fez quando ele falou universal. Quer dizer, ainda vi um Frei, mano, falando a verdade, né? Sei lá a posição dele. Ele falou, o Edir Macedo é esperto. Igreja católica, porque não precisava do nome católica, tá? É que a gente começa a precisar fazer redundâncias, porque tem muita gente burra. Aí o católico em latim significa universal. Aí ele falou, o Edir Macedo é esperto. Ele falou, universal. E é o que ele fez. Só que aquele livrinho do Edir Macedo é que ainda tem o quê? Eu já vou repetir: Provérbios, Salmos e Novo Testamento. O que acontece com aquilo? Tá escrito venda proibida. Ou seja, pertence a quem? Edir Macedo.
Só que não, Edir Macedo, se você não entendeu, aquilo não deu certo. Aí ele viu que, mano, não tem como bloquear a Bíblia, mano. Nem na Babilônia, nem no mundo dos mortos, nem no inferno. A palavra de Deus vai atrás de todo mundo, filho, vai perseguir vocês. Aí ele, aí o que acontece? Esse Lutero, ele tá, primeiro que ele tem um conhecimento bíblico total, filho. É um pouco, né? Porque se ele tivesse mesmo, não tinha caído. Aí começa o proselitismo. Tem o proselitismo, o que acontece? Tem apóstatas. Vê lá em livro de Macabeus. Apóstatas. Tem Macabeus 1, Macabeus 2. Aliás, gente, se vocês quiserem saber se purgatório é uma coisa que a Igreja Católica inventou, não. Tá na Bíblia, no livro de Macabeus. Tá na Bíblia. Aí o que acontece? O que acontece? Mano, aí eu tenho as apóstatas ou os apóstolos. Mas essa apóstata, o que ela fez? Ela começou um proselitismo. O proselitismo, cara, sabe o que é? É simplesmente falar, tá bom, já que eu sou pregadora do evangelho, eu vou começar a pegar as coisas que eu sei, tirar o que me condena, porque eu tô condenada já, eu sou inimiga de Jesus Cristo, ele falou na minha cara. Aí começa o proselitismo. Aí esse livrinho do Edir Macedo não deu certo. Aí o que acontece? Porque o Edir Macedo, filho, ainda tem o Lutero e depois o Edir Macedo. Só que o Lutero, que é depois, ele veio que reconsertar, como se ele pudesse reparar alguma coisa. Quem repara é Deus. Quem repara pecados é Deus. Por isso só Deus tem poder de perdoar pecados. E para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, eu digo, pega teu leito, levanta-te e anda, mesmo que seja dia de sábado. Jesus Cristo disse isso, é meu mestre, tá lá no Evangelho. Aí o que acontece? O Lutero falou, tá bom, a gente tem tudo sabe, o que eu diria? Artimanha. Ele começou a tirar os livros da Bíblia. 7 livros do Antigo Testamento, quer dizer, virou 66, era 73, virou 66 livros da Bíblia. Trechos de Daniel, trechos de Esther e exatamente o livro de Tiago. Quer dizer, se eu fizer as contas, mano, nem fica, não. Como, tá ligado? Porque se ele tirou o livro de Tiago, por quê? Porque na verdade, o Lutero, ele só consegue se garantir com dinheiro, mano. Por isso que os protestantes, tem toda essa questão dos protestantes e dos evangélicos serem sempre atacados por causa da ladruagem do dízimo, da picaretagem, são salafrários do dízimo. Porque realmente, se o Lutero não se vale com dinheiro, ele não se vale com nada. Porque ele é um demônio, ele foi expulso da igreja. Quando ele já não tem direito a dom nenhum de Deus, muito menos da igreja, quando ele não tem dom nenhum, o que ele fala? Eu vou tirar o livro de Tiago, porque Tiago ele faz uma crítica dura contra os ricos. Ele fala muito mal dos ricos, ele amaldiçoa os ricos. E porque na verdade o Lutero viu aquilo e falou, caramba, se eu vou para outro lugar fazer uma igreja, tá ligado? Um monte de igreja, quer dizer, é uma igreja una, santa, católica, apostólica. E aí, o que acontece? Ele quer fazer um monte de igreja, mano, e que não é igreja. E ainda ele, claro, o argumento maldito dos protestantes é falar, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas e se estiver chovendo? Ele não vai entrar na igreja para não tomar chuva, velho? O que vocês têm contra um templo, uma igreja, uma paróquia, um telhado? É que vocês são os miseráveis. Porque a hora que vocês falam isso, vocês falam, é que não tem que ter igreja. Tem que ter... qualquer lugar você acha Deus. Sim. Aliás, qualquer lugar Deus vai te achar, Lutero. Ele te persegue. Se você pode rezar em qualquer lugar, orar em qualquer lugar, joia. Mas se você tem uma comunidade verdadeira, ela pode se organizar, se reunir. E é o melhor lugar que tem, mano. Onde que vai ser organizado? Porra, tem que ser organizado, né? Não tem aquela questão ordem e progresso? Se não tiver ordem, não tem progresso. Você tem lá um lugar. A gente tem o nosso lugar. Se vocês forem embora, vai e não volta, mano. Não vem querer pá, não. Vem querer acusar ninguém, não.
E ainda, deixa eu concluir aqui, filho. O protestante, ele fala, ele não quer igreja, não quer templo, ele é anti tudo, filho. O protestante, ele começou como anti-lei, tá? Anti-lei de Moisés, tá? Ele começou depois ele falou anti-Antigo Testamento, tá? Aí ele começou a deturpar o evangelho, porque ele falou que Jesus é fora da lei, porque Jesus é contra a lei, porque Jesus aboliu a lei e os profetas. Ele fala que não. Eu não vim para abolir a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Mas eu não sei, sabe? É bizarro ver o falso profeta falando isso, porque ele fala que Jesus é fora da lei. Ele deturpou, ele idealizou outro Jesus Cristo. Aí ele começa a ser contra o evangelho, não presta. Aí ele faz o quê? O falso profeta ainda começa a se achar Jesus Cristo, porque ele começa a falar as frases do evangelho de Jesus Cristo na primeira pessoa. Pode, mas ele tá, sabe, insinuando, ele tá tendencioso a falar que é ele próprio. E pior, mano, ele, além de deturpar tudo, ele inventa versículos. Ele inventa, sabe o que é o cara falar que Jesus falou isso e que ainda tá escrito, mano? Porque se a parada é que o protestante já é maldito desde quando você lê lá o antepenúltimo versículo da Bíblia. Você não pode acrescentar nem subtrair nada do livro das Sagradas Escrituras. O protestante tirou. Mas eu vou falar pra você, já começou errado, porque no proselitismo acrescentou versículos. Mas não deu certo. E aí? Como que resolve a Igreja Católica? Porque na verdade, Igreja Católica, eles vão perguntar pra vocês onde está na Bíblia que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Aí você fala, é o Armado, o irmão Armado. A Bíblia veio da Igreja Católica. Quando você tirou alguma coisa, você está errado. E não precisa de escrever Igreja Católica para igreja. É redundante colocar católico. É que a gente precisa, porque vocês são imbecil. O irmão Armado. Irmão, não falei irmão. Irmão Armado. Você fala, quer dizer que a Bíblia tem que falar que a igreja é católica. Primeiro que a Bíblia fala a igreja. E ainda se alguém quiser falar que a igreja tem outro significado, não. Para nós, católicos, que temos a Bíblia Sagrada, o único significado de igreja é o que recebemos da igreja, que significa o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ah, mas a igreja é um templo. Não. A igreja é um prédio. Não. A igreja é não sei o quê. A igreja é o quê? Não. É a Bíblia. É a palavra que a gente está se voltando. Aí ainda o protestante vai falar, mas como que você prova que esse livro, que vocês chamam de deuterocanônico, ele não é apócrifo? Quer dizer que a Bíblia tem que falar, isso, a Bíblia fala, isso é verdade. E depois escreve, e é verdade que isso é verdade. Quer dizer, imagina um imbecil. Ele vai e fala, isso é verdade. Aí depois ele ainda fala, é verdade que isso é verdade. É a mesma coisa que você jurar, é redundante. Porque na verdade, se você consegue mentir na primeira coisa que você falou que é verdade, você consegue mentir na segunda, na terceira, na quarta. E não há uma racionalidade pro protestante vir falar que ele pega a Bíblia original e questiona se é ou não canônico, deuterocanônico, e ainda fala que é apócrifo. Ainda tem miserável que fala que a Igreja Católica acrescentou alguma coisa. Da onde esse miserável saiu? Quer dizer, ele não consegue deturpar a história, não. Porque é como já disseram pra mim. Mas você é a favor da Igreja Católica? Eu falei sim. Porque, na verdade, não existe uma documentação da igreja, que, aliás, a documentação da igreja é assinada pelo pontífice, pelo Papa. Não existe nenhuma documentação que o Papa está se pronunciando a sentido dessa sua calúnia. Aí sabe o que o cara veio falar? É que, na verdade, a história é escrita pelo vencedor. Verdade, cara. Verdade. Quem vai vencer é a verdade. Joia? Pelo menos. E aí, mano, alguém vem e fala, porra, 29 vai dar meia hora isso. Mas eu vou falar, mano, não dá pra falar que o livro não é canônico, falar que vai falar que é apócrifo. Sabe por quê, gente? Porque, primeiramente,
vocês têm que saber interpretar a Bíblia. Ah, cada um interpreta como quer. Não. A única interpretação da Bíblia válida é a interpretação da qual o autor bíblico quis explicar, quis dizer com aquele texto que está significando a interpretação dele. E quem que trouxe isso? A Igreja Católica, Apostólica de Roma. Porque Roma, meu irmão, o Império Romano caiu. Por quê? Porque a Igreja derrubou. Deus derrubou. Alguém derrubou porque aquilo era uma merda. A Igreja Católica Apostólica de Roma, ou Romana, não sei como vocês querem deturpar, ela não herdou o Império Romano. Ela derrubou o Império Romano e se estabeleceu em Roma. Ela tomou aquele lugar que fica no Vaticano, que fica na Itália, tá? E simplesmente, filho, nem a igreja tem parte com esse Império Romano, nem o Império Romano apoiou a igreja, filho. Eles martirizaram todos os apóstolos. Quantos eram, filho? Aquelas alturas, irmão, quando Judas Iscariotes se enforcou, ainda veio em Atos dos Apóstolos 1 e 2, o que acontece? Elegeram alguém para substituir Judas Iscariotes, que era um infiel, ele vai para o inferno. Colocaram quem? Matias no lugar. E aí o que acontece? Já tinha 12 de novo. Todos os 12 foram martirizados em nome do amor, pelo amor ao nome de Jesus Cristo. E João, mano, nada fala que João não ia morrer. João não veria a morte antes de ver o reino de Deus se apresentando com poder, se manifestando com poder. E sim, ele foi martirizado, porque está dizendo ainda que na ilha de Patros, no Apocalipse. O que acontece no Apocalipse? É o livro exatamente escrito por São João, as revelações de São João. Que São João? O evangelista, não o Batista. O evangelista, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, ele se apresenta lá no final com o discípulo ao qual Jesus amava. Aí depois ele fala, sou eu, esse discípulo ao qual Jesus amava, João, evangelista. E sim, foi ele que viu as visões do Apocalipse. E sim, ele está falando da ilha de Patros, e ele estava na ilha de Patros. E sim, mano, se ele estava na ilha de Patros no Apocalipse, o que acontece no Apocalipse? Óbvio, gente. A arrebatação já tinha acontecido. E quem que sobra? Mártires e o inferno todo. Tá? A Babilônia, que é a mesma coisa que o inferno. Não tem distinção nenhuma. E tem os mártires. E aonde que aparece isso no Apocalipse? Porque a igreja realmente subiu, tá, pra glória. Antes, o que acontece? Todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Tá lá escrito que não se achou mais o lugar do céu e da terra. Só havia o trono de Deus e todo mundo lá. E ainda digo mais, fala que da onde vem esses vestidos de roupas brancas, mais alvejadas do que qualquer lavadeira do mundo pudesse alvejar, e lavadas com o sangue do Cordeiro. E quem eram eles? Aqueles que vieram da tribulação. Ou seja, a tribulação é quando? Pós-arrebatação. A igreja foi arrebatada. E o que acontece? Tava lá João, na visão. Não, ele estava em Patros. Mas ele viu. Como? Visão. Porque na verdade, se você ainda falar que o último profeta foi João Batista, ainda se falar, não, Jesus Cristo é profeta, mas ele tem presciência, então é diferente. E ainda se você falar que o último profeta já foi, por que o livro da revelação de São João são profecias? Porque João, evangelista, era profeta. Não me vem com essa igreja batista, não, que eu sei muito bem de onde saiu isso. Aí é igreja católica, mano, tá? A gente tem que ser redundante. E aí o que acontece, gente? É isso, tá ligado? A igreja vai ser arrebatada, sim. Mas todos comparecerão ao tribunal de Cristo. E como é esse tribunal de Cristo? A gente entende, sabe o que, gente? Que o que é ser salvo ou não? A igreja vai ser salva. Quando? Quando ela subir para a glória. Quando ela sobe para a glória? Quando ela falar, eu quero.